Juízes 14, 8, versículo 8 e 9. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar e Depois de alguns dias, voltou ele para tomar e, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que os tomara. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco nessa manhã, através da sua palavra. Ministra, Espírito Santo, aos nossos corações e domina as nossas mentes, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós repreendemos todo mal, toda obra contrária, toda oposição à ministração da tua palavra, nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, e eu te peço que no abrir e fechar dos meus lábios, o Senhor venha falar a cada coração. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Posso ouvir um graças a Deus? Graças a Deus. Meus irmãos, hoje é o último domingo da nossa série de mensagem. Eles andaram com Deus. E o tema da mensagem de hoje é: não volte ao que já está vencido. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala para ele: não volte ao que já está vencido. Eu prometo que eu vou tentar ministrar essa palavra bem didaticamente, bem devagar, para que os irmãos que estão recebendo a tradução possam aí receber a mensagem. Eu prometo, mas se o Espírito Santo, aí vocês já sabem, né, meus irmãos? Amém. Não volte ao que já está vencido. Nós lemos um texto aqui que fala sobre a vida de Sansão. Quem foi Sansão? Sansão foi juiz em Israel. Sansão foi escolhido por Deus e no capítulo 14 aqui ele tinha ido buscar a sua esposa. E o texto diz, quando ele está voltando, e na ida, quando ele foi buscar a esposa, na ida, um leão novo, feroz, sai ao encontro, vai de encontro a Sansão. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E ele pegou o leão e cortou o leão no meio com as mãos. Tamanha força de Sansão. E o leão morreu. E aí, no caminho de ida, ele matou o leão e foi. Aí ele passou alguns dias lá para pegar a esposa dele. E na volta, a Bíblia diz que ele se desviou do caminho para ver o corpo do leão, para ver a carcaça do leão. E aconteceu algo interessante. Quando ele chega lá no corpo do leão, havia um enxame de abelhas e havia mel dentro do leão, dentro do corpo do leão, da carcaça do leão. Ele vai lá, pega aquele mel e a Bíblia diz que ele vai comendo mel pelo caminho. Esse aqui foi o texto que nós lemos. Esse aqui é o pano de fundo da mensagem, da história que eu estou compartilhando com vocês aqui. E Sansão foi um homem que ele andou com Deus. Ele foi escolhido desde o ventre. Sansão era nazireu. Pastor, o que é nazireu? Nazireu é quando se faz um voto com Deus de não cortar o cabelo, de não passar navalha na cabeça. Samuel era nazireu. Samuel não cortava o cabelo. Sansão também era nazireu. Isso era um voto de não cortar o cabelo. Sansão tinha o cabelo grande porque ele era nazireu. E há estudiosos que dizem que o filho de Davi, Absalão, também era nazireu. Que ele tinha um cabelo grande, ele tinha um cabelo bonito. Não cortava o cabelo, porque o nazireu tinha um voto com Deus. E Sansão também ele era juiz em Israel. Ele julgava a causa do povo, porque havia nele o Espírito Santo. Ele era ungido com uma força sobrenatural para livrar o povo de Israel dos inimigos, ou do seu maior inimigo, que eram os filisteus, que toda hora invadia Israel. Porém, mesmo Sansão andando com Deus, Sansão permitiu pequenas concessões que o afastaram do seu propósito. Nesse texto, aprendemos que a queda de Sansão começou quando ele decidiu voltar para ver algo que já estava morto. Ele tinha matado o leão,
Ele havia vencido o leão e ele voltou para ver aquilo que já estava morto. Então eu quero pensar com vocês aqui sobre esse texto de Sansão, sobre essa história de Sansão. Eu queria pensar com vocês, refletir com vocês nessa manhã alguns pontos aqui sobre essa mensagem. Dentro da série de mensagens, eles andaram com Deus. A primeira coisa que eu queria pensar com vocês é: não volte para o que Deus já te deu força para vencer. Não volta, irmão. O versículo 8, a Bíblia diz que ele se apartou do caminho, ele desviou-se para ver o cadáver do leão. Ele cometeu um erro, ele se afastou do caminho, ele desviou-se do caminho. O leão representava um inimigo vencido, mas Sansão sai do caminho só para olhar. Por que temos o costume, irmãos, de querer ir olhar aquilo que já vencemos? Por que temos essa curiosidade de queremos lá dar uma espiadinha em algo que a gente já rompeu, que a gente já venceu, que era algo forte, que era algo que se levantava, que era uma luta para a gente, que possivelmente iria nos matar, e nós vencemos. E depois que nós vencemos, nós queremos nos afastar um pouquinho do caminho, dar uma desviada, para ir lá dar uma olhada em algo que a gente já venceu, para ir lá e dar uma olhada em algo que já está morto, irmão. Muitos hoje saem do caminho para ver se estão realmente curados, testando seus limites desnecessariamente. Não, estou bem. Não, eu estou forte. Irmãos, porque temos mania de fazer testes com a gente mesmo. Já viu que a gente tem mania de fazer teste com a gente mesmo? É só uma espiadinha, só uma olhadinha. Fazer testes com coisas que iriam nos matar, irmão. Fazer teste com coisas que iriam arrebentar com a nossa vida. Meu Deus. Deus deu uma força para nós e matamos e vencemos. E porque nós não enterramos, temos a curiosidade de ir lá olhar. E de fazer esse teste com a gente mesmo. E o problema aqui não é vencer o leão, é querer saber como ele está depois que morreu. E esse é o problema. É o problema de muita gente. O problema não é vencer o leão. O problema é querer saber como ele está depois que morreu. Essa ideia de olhar se está morto mesmo tem acabado, meus irmãos, com muita gente, destruído muitas famílias e ministérios. Essa ideia de querer lá ver aquilo que você já morreu, que já matou, que já morreu, tem acabado com muitas famílias e muitos ministérios. A curiosidade de Sansão com o passado o conduziu à contaminação no presente. Irmão, você já venceu, já morreu. Não volta lá para ver mais não, senão você vai se contaminar. Segunda coisa, o mel no cadáver. O perigo está no que parece doce, irmãos. Aleluia. Versículo 8. E nele viu um enxame de abelhas e um pouco de mel. O diabo não oferece pecado como algo feio, mas como algo doce e desejável. É assim que ele oferece o pecado. Como algo doce e desejável. O que tinha numa carcaça de leão? Nada, mas tinha mel lá. Quem está entendendo? Irmãos, o diabo é tão sujo, porque o cadáver não te oferece mal nenhum. Mas tinha mel lá. Esse mel vai fazer você quebrar as regras. Era proibido ao nazireu, a Sansão, que era nazireu, que tinha um voto, tocar em cadáver. Mas o desejo pelo mel fez ele transgredir a regra. O mel fez ele tocar no cadáver, no leão, onde o nazireu não podia tocar. Ele quebra um princípio. Eu costumo dizer que se você quebrar um princípio, você será quebrado por ele. Eu vou repetir. Se você quebrar um princípio, se você quebrar uma regra, você será quebrada por ela. Ou quebrado por ele, pelo princípio. Sansão, ele quebra o princípio. Nazireu, consagrado para Deus, não podia tocar em algo morto. Mas ele viu o mel. E ele foi lá, pega o mel e toca
naquele leão. É assim que muitos caem. Voltam para o que já foi vencido, porque agora parece inofensivo. Pastor, é só uma coisa morta que eu já venci. Um vício, um relacionamento. Quer saber? Talvez realmente você nem vai ter algo sério se visitar essa situação. Mas o perigo é provar o mel daquilo que você já matou. Daquilo que você já venceu. Sansão deveria ter passado direto, sem desviar-se do caminho. Sansão não deveria ter desbloqueado aquele número do WhatsApp, ou acessado aquele site, ou ter ligado para aquela pessoa, aquele relacionamento impuro, ilícito que ele tinha fora do casamento dele. Sansão não deveria acessar aquilo, ou se assentar em mesas que o influenciaria a quebrar regras. Sansão não deveria fazer nada disso. Estou falando de Sansão, tá, irmão? Ele não deveria revisitar esses lugares se apartando do caminho. Sansão não deveria visitar amigos que o influenciaria a coisas que ele já havia vencido. Coisas que já havia sido resolvidas na sua vida. Estão mortas. Ele venceu. Então ele se aparta do... Esse é o perigo de nós nos apartarmos do caminho. Sansão andava com Deus e quando ele veio na volta, a Bíblia está dizendo no versículo 8, que ele se apartou do caminho, apartando-se do caminho. Irmão, não se afaste do caminho. Não saia da presença do Senhor. Não saia do caminho do Senhor. Se você sair do caminho do Senhor, lá você vai ver até um leão morto, mas dentro do leão vai ter mel e vai te seduzir, vai causar desejo, vai ser um problema para você. Não volte a visitar aquilo que você já venceu. Amém. Em nome de Jesus. O mel do pecado sempre parece doce antes de causar a sua destruição. Eu vou repetir essa frase. O mel do pecado sempre parece doce antes de causar a sua destruição. Amém. Terceira coisa que eu quero pensar com vocês. O que você toca pode contaminar quem você ama. Meu Deus. O que você toca pode contaminar quem você ama. Versículo 9. Deu-lhes um pouco e eles comeram também. Sansão contaminou os pais sem que eles soubessem a origem do mel. Quando voltamos ao que Deus, meus irmãos, já nos ajudou a vencer, que Deus já nos deu força para matarmos, carregamos impurezas para dentro da nossa casa. Você coloca a família em confusão, porque saiu do caminho para olhar o que estava morto. O erro de Sansão começa com um olhar, passa por um toque e termina em uma herança de pecado. Começa no olhar, avança num toque e termina numa herança de pecado. O que você tolera em silêncio, sua casa consome em ignorância. Eu vou repetir essa frase. O que você tolera em silêncio, está tolerando ali sem ninguém ver, tu foi lá, olhou o leão, tu comeu o mel, ninguém na sua casa sabe, tu tolerou aquilo tudo em silêncio, toda a sua casa está sofrendo, está consumindo isso pela sua ignorância. Porque é impossível, meus irmãos, a gente se apartar do caminho, se lambuzar no mel daquilo que está morto, sem trazer consequências para aqueles que nos amam dentro da nossa casa. Você é livre para tomar decisões, mas você não vai estar livre das consequências das suas decisões. E será impossível que as suas decisões não respinguem ou não afetem as pessoas que você ama, a sua família. Por isso que a gente precisa pensar nas nossas atitudes. Por isso que a gente precisa pensar nas nossas decisões. Por isso que a gente precisa pensar nas nossas escolhas. E definitivamente não querer revisitar aquilo que já está morto. Aleluia. Não querer revisitar aquilo que nós já vencemos. Quem está entendendo? Amém. Amém, irmão? Amém. Quarta coisa que eu quero pensar com vocês. Não compartilhe
o segredo da sua força por causa da sua fraqueza. Vou repetir. Não compartilhe o segredo da sua força por causa da sua fraqueza. Juízes 16, 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. E se for rapado, irá de mim a minha força, e enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Sansão aqui está falando para Dalila qual era o segredo da sua força, porque ele era fraco com mulheres. Ele compartilhou o segredo da força porque ele tinha uma fraqueza. Meu Deus, e a gente precisa pôr guarda, irmãos, nos lugares que nós somos fracos. Qual é a área da sua vida que você é fraco? Põe guarda, põe vigia, põe oração, põe vigilância na área que você é fraco. Pastor, eu sou um ex-viciado em bebida. Meu irmão, põe guarda nessa área na sua vida. Vigia. Pastor, eu sou um ex-usuário de drogas. Meu irmão, vigia. Em nome de Jesus. Eu me lembro que quando eu me converti, eu sou um ex-usuário de drogas, meus irmãos. Quando eu me converti, eu não passava nem perto de favela, nem de morro, nem de nada. Eu vigiava, porque eu sabia da minha fraqueza. Então, eu também não compartilhava esse segredo da força por causa da minha fraqueza. Ou seja, eu não permitia, sabe, irmãos, me colocar nesse teste porque eu sabia que eu ainda não estava forte o suficiente para vencer aquela fraqueza. Diferente de Sansão, que estava forte, mas era fraco nessa área da vida dele. Tem áreas da nossa vida, meus irmãos, que nós somos fracos e não volta lá não. Não revisita não. Não brinca não, irmão. Ah, eu estou liberto. Ah, eu tô isso, eu sou aquilo. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. É a palavra de Deus. Você não é um super-homem. Não, você também não é um super-crente com uma capa nas costas. Você é um ser humano sujeito às mesmas paixões. Não brinca, meu irmão. Tem coisa na vida que a gente não pode brincar. Como uma dessa, se apartar do caminho para visitar o que já vencemos. Não faça isso, porque lá você pode encontrar mel. E se você encontrar mel lá, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer como Sansão, vai se lambuzar. E se você se lambuzar no mel, sabe o que vai acontecer? Você vai levar um pouco desse mel para a tua casa. E vai colocar sua casa em problema, em confusão, para quebrar princípio também. Sansão, por causa da sua fraqueza com as mulheres, revelou o segredo da sua força. E foi traído por ela e foi preso pelo inimigo. Ai, irmãos, como que a gente precisa se fortalecer no Senhor. A Bíblia diz, Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. Então se fortaleça no Senhor, amém? Amém. Em nome de Jesus. Quinta coisa que eu quero pensar com vocês, quinta e última coisa que eu quero pensar com vocês. A presença de Deus se retirou dele. Juízes 16, 20. Ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Após ele ter falado para Dalila, aquela mulher da Filístia, que ele não podia nem ter relacionamento nenhum com ela. Depois de várias vezes brincando com o pecado, porque o Espírito do Senhor não se retirou de Sansão de uma hora para outra. Ele ficou brincando com o pecado. Ele ficou brincando com Dalila. Dalila falava, Sansão, você não me ama, porque se você me amasse, você me contava. Se você me amasse, você faria isso por mim. Alguém já viu alguma coisa assim? Os jovens que caem nessa, as meninas, o menino fala, eu te amo tanto, e se você me ama, você cede um pouquinho para mim. Se você me ama, deixa eu te dar um amasso. Na minha época, meu irmão falava para os jovens, se for para te dar um amasso, você dá um socaço. Se você me ama, e ela fez isso com Sansão, se você me ama, me ama. Ele falou, não, o meu segredo é se me amarrar com uma corda, aí amarrou ele com a corda, e os filisteus vieram contra ele e ele arrebentou a corda. Várias vezes, várias coisas aconteceram.
E teve uma hora que ela jogou pesado com ele, falou, você não me ama, chorou, fez uma cena com ele e moveu. Ele era fraco nessa área, Sansão era fraco. Se você ler a história de Sansão, você vai ver que Sansão era fraco nessa área, com mulher, ele era fraco, a fraqueza de Sansão era a mulher. E com Dalila não foi diferente. Aí ele vai e fala, olha, eu vou te falar, eu sou nazireu. Aí ele fala aqui, eu li o texto para vocês, eu sou nazireu, o meu cabelo é grande, é propósito, é voto. Se cortar o meu cabelo, a minha força vai embora. E aí ele dormiu. Quando ele dormiu, ela foi lá para a tesoura e cortou o cabelo de Sansão. Só que quando ela cortou o cabelo de Sansão, ela gritou para Sansão, Sansão, acorda, que os filisteus estão vindo contra você novamente. Olha, os filisteus vieram várias vezes, ele enganou ela e ele matava os filisteus. Mas dessa vez, ele falou a verdade, ela cortou o cabelo dele. E quando os filisteus vieram prendendo Sansão, e ele falou o seguinte, olha, irei contra eles e o destruirei mais uma vez. Aí o texto diz exatamente isso aqui, não sabia ele que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Não existe coisa pior do que a gente brincar com o pecado, se lambuzar no mel, envolver no nosso pecado aquilo que era a nossa força e o pior, deixar de andar com Deus e perder a presença do Espírito Santo na nossa vida. É a pior coisa. Davi sabia muito bem o que era ter a presença do Espírito Santo. Quando Davi pecou no pecado de adultério com Betseba, ele compõe um salmo para Deus. E ele fala para Deus exatamente isso, Senhor, tira tudo de mim. Tira o trono, tira de minha coroa, tira de minha honra, tira de minha fama, tira de meu privilégio de ser rei, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. E Sansão, por brincar e quebrar o propósito, o voto do nazireu, por revelar o motivo da sua força por causa da sua fraqueza, ele perdeu a presença de Deus. Ele perdeu o Espírito Santo que habitava nele e que fazia ele ser um homem forte para ser o juiz e guardião do povo de Deus. Deus tem propósito. Ele não tinha um voto em vão. Deus tinha propósito na vida de Sansão. Ele era juiz, ele era um líder e ele foi um homem levantado por Deus para guerrear. A Bíblia diz que com uma cabeça de uma jumenta, uma queixada de uma jumenta. Ele pegou o queixo da jumenta, o osso, ele botou na mão. 1000 filisteus vieram contra ele. Ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento no braço dele. Ele colocou aquela queixada do jumento dentro do braço dele, fez tipo uma armadura do homem de ferro aqui, com a queixada de jumento. E 1000 filisteus vieram lutar com ele. Ele matou sozinho 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Gente, eu imagino a cena, ele dava assim, ó, com a queixada de jumento, voava 20. Porque o Espírito de Deus estava sobre Sansão. Olha a força desse homem. Olha o que Deus fez com ele para usar Sansão para defender toda uma nação. Sansão colocou aqui em questão não só o propósito pessoal dele. Sansão perdeu a visão de que ele era um instrumento, um líder de Israel e um protetor de uma nação inteira. E abriu mão de um propósito por causa de uma fraqueza, porque revisitou aquilo que ele tinha vencido lá, o leão. Apesar que esse pecado aqui, irmãos, com mulher, ele nunca venceu nenhum. E perdeu. E aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou dele, os inimigos vieram prendendo Sansão. Irmão, quando a gente quebra princípio, quando a gente sai do propósito, quando a gente peca, a primeira coisa que o diabo faz, você sabe qual foi a primeira coisa que fizeram com Sansão? Prenderam ele. O diabo te prende e te amarra. A segunda coisa que fizeram com Sansão, sabe qual foi? Cegaram ele. O diabo faz isso, ele te prende e te cega, arranca a tua visão. Terceira coisa que aconteceu com Sansão, levaram ele na frente de todo mundo, virou motivo de vergonha e de chacota para o inimigo. Levaram Sansão lá no palácio dos filisteus e falaram, tá aí o vitorioso de Israel, o vencedor de Israel, cego, preso, amarrado. Ficaram brincando, chacotando com Sansão. Até que ele se chega nas colunas, faz uma oração a Deus.
Pede a Deus para dar força a ele pela última vez. Ali nesse momento que ele está preso, que ele está cego, que ele está sendo humilhado, ele é levado a um quebrantamento diante de Deus. A um momento de arrependimento, de quebrantamento. Ele fala, Senhor, me dá pela última vez força. Ele se achegou às duas colunas do palácio, as duas colunas principais do palácio. E ele derrubou as colunas. E quando ele derruba as colunas, ele morre. Mas todo o exército filisteu e os líderes filisteus morreram também. E a Bíblia vai dizer que Sansão, na sua morte, matou mais filisteus do que no seu tempo em vida. Eu tenho uma mensagem sobre Sansão que fala que existem derrotas mais valiosas do que vitórias. Porque nas derrotas nós crescemos, nas derrotas nós aprendemos, nas derrotas nós amadurecemos, nas derrotas nós aprendemos a valorizar, a refletir. Porque se você ganha, está ganhando, está ganhando, está ganhando, está ganhando. Mas quando você perde, você pensa. E foi assim com Sansão. Então, meus irmãos, nós encerramos aqui hoje a série de mensagens. Eles andaram com Deus. E se eu posso falar, mais importante não é... A gente fala biblicamente que eles andaram com Deus, mas eu estou falando para uma igreja que está no presente, que está andando com Deus. Amém. Então escute o que eu vou te falar. Não se desvie do caminho para ver aquilo que já está morto. Não se afaste do caminho para olhar aquilo que você já venceu. Porque você pode encontrar mel lá e se lambuzar e acabar muito mal. Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa manhã, em nome de Jesus. Sansão andou com Deus, mas ele se apartou do caminho. Talvez você está aqui nessa manhã e hoje Deus te diz, você talvez não é tão forte quanto você pensa. Por isso não volte, meu irmão, a revisitar o que você já venceu. Não prove o mel do que Deus já te mandou enterrar, irmão. Não se desvie do caminho. Não se aparte do caminho, em nome de Jesus. Não desbloqueie esse número do seu WhatsApp. Não visite esse site de pornografia. Não fale com as pessoas que te influenciam de maneira ruim para você fazer coisas que vão te contaminar. E vão contaminar a sua casa, e vão contaminar a sua família. Permaneça andando com Deus. Permaneça na presença do Senhor. Permaneça firme no teu propósito. Não revele o propósito e aquilo que Deus te prometeu na sua vida para ninguém. Porque foi para você que Deus revelou. E foi com você que Deus fez o propósito. Essa aliança foi contigo. Quantas vezes, irmãos, eu como pastor cuido de pessoas falando das fraquezas, e quando elas falam das fraquezas, elas falam da aliança, do propósito, de tudo aquilo que Deus já havia feito na vida delas. É a história de Sansão. Em algum momento se apartaram do caminho. Começa fazendo concessões pequenas, começa com coisas pequenas. Mas tudo vem com coisas desejáveis, como aquele mel que estava naquele leão. Nessa manhã o Espírito de Deus está ministrando aos nossos corações. E sabe o que conforta o meu coração como pastor nessa manhã? É porque diferente de Sansão, o Espírito de Deus está aqui conosco e está em nós. Ele continua conosco, nos dando mais uma oportunidade de ouvir uma palavra como essa, de receber uma advertência de Deus como essa, para a gente ficar ligado. Que é muito ruim, irmãos, a gente caminhar com Deus ou dizer que caminha com Deus e de vez em quando a gente dá uma afastadinha do caminho, vai lá, se lambuza no mel e volta de novo e faz de conta que nada aconteceu. Deus está vendo você, irmão. Deus está vendo você, minha irmã. Eu não estou lá vendo. Talvez a sua família não está lá vendo, como a família de Sansão não viu e acabou participando daquele mel. Mas eu posso te assegurar que Deus está vendo você. E é uma manhã de decisão. É uma manhã de você decidir andar com Deus e não sair do caminho para olhar aquilo que você já venceu de maneira nenhuma, para que você não encontre mel. Talvez eu estou falando aqui para pessoas, o Espírito Santo está falando comigo, pastor, se o senhor pregasse isso semana passada, essa semana eu não dava uma revisitada lá no leão, porque essa semana eu revisitei o leão.
Essa semana eu meti a mão nesse mel. Eu tenho uma palavra para você. Se arrependa. Se arrependa diante de Deus. E não volta lá em nome de Jesus. Fica na presença. Anda na direção de Deus. Anda naquilo que Deus tem para você. Não coloque a sua família em confusão. Não coloque a sua família em risco. E nem tampouco arrisque perder a sua família. Que é o que você tem mais de valor que Deus te deu nessa vida. E eu quero orar com você nessa manhã. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Coloca a mão no teu coração. Talvez você está aqui nessa manhã e você tenha lutado tanto para não revisitar aquilo que você já venceu. Você conhece as suas guerras, os seus conflitos, as tentações que você sofre. Mas hoje o Espírito do Senhor se apodera de ti e te fortalece. Como fortaleceu Sansão, ele te fortalece para você vencer, meu irmão. Para você vencer, minha irmã, as suas fraquezas. Para você permanecer na presença do Senhor. Não existe oração melhor do que a gente falar: Deus, me ajuda, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando eu sou fraco diante de Deus, aí eu sou forte, diz as Sagradas Escrituras. Hoje o Senhor te renova, hoje o Senhor te fortalece, hoje o Senhor te ajuda, meu irmão, hoje tem unção.